Muito boa tarde a todos. Estamos, então, dando início ao Encontros MGPDI desse mês de outubro de 2023. É um evento que ocorre mensalmente, sempre com um tema bastante relevante, vinculado à questão da inovação, né? Tema que é tão crucial e importante aí para o sucesso das nossas empresas, para que elas se mantenham competitivas no mercado, para que elas possam sempre avançar no sentido de encontrar novos produtos, novos serviços que possam agregar valor diferenciado aos seus clientes, né? Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante aqui, né? Vocês já se perguntaram, né? Tudo que acontece, né? Desde o momento de ideação, né? Até que uma ideia inovadora chegue ao mercado e com isso então consiga transformar o mundo, né? Então esse é um processo bastante complexo, que envolve uma série de atividades, uma série de processos, uma série de movimentos que a organização precisa realizar para que este produto ou serviço, então, passe por essas etapas todas e chegue ao mercado, né? E, então, justamente, esse é o tema da nossa apresentação de hoje, do nosso evento de hoje, né? Que se chama Das Ideias, né, à Comercialização de Produtos Inovadores. E para abordar esse tema, nós teremos aqui hoje a presença do Alexandre Moura, né? Um Alexandre Moura, que eu posso chamar de amigo de longa data, né? Ele é chairman da Light Infocom e já tem uma experiência bastante grande que ele vai nos contar daqui a pouco sobre os desafios que ele já enfrentou, né? Nessa atividade de fazer produtos e serviços chegarem ao mercado, né? Não só no país, como também no mercado internacional. E vamos ter também a presença do Kival Weber, Kival Weber, também amigo de longa data, é o coordenador executivo do MGPDI, né? Não dá nem para contar o currículo do Kival aqui, porque nós certamente iríamos esgotar o tempo que nós temos só fazendo a leitura aí do currículo do Kival. Então, vamos deixar dessa forma abreviada, né? E eu já, de imediato, passo aí a palavra para o Alexandre Moura, né? Para ele começar a nos contar a sua história, que certamente é muito rica e vai nos trazer muitos insights. Alexandre. Boa tarde, Antonioni. Boa tarde, Kival. Boa tarde também a Vitor Soares, na nossa técnica aí. E já aos nossos telespectadores, vamos falar assim. Estou vendo aqui o Roberto Maia, nosso presidente da Abrafip. Antonioni, eu vou pegar uma vertical nessa história de hoje para poder já entrar numa questão também de pesquisa e desenvolvimento, inovação em colaboração, tá? Que é um tema que está acontecendo, é um tema da moda, né? E isso vem sendo tratado ao longo desses últimos anos de uma forma bem interessante, inclusive pela própria Abrafip, do qual todos nós aqui fazemos parte. Lançar um produto inovador no mercado, todo mundo acha que hoje já está mais simples de se entender. Agora, imagina isso nos anos 80 do século passado. O Antonioni começou a dizer aí que a gente é amigo de longa data. Eu acho que por baixo deve estar aí já beirando pelo menos uns 35, 40 anos. Né? Então, certamente mais de 30. Mas eu vou querer tocar em alguns assuntos em relação a essa colaboração, inclusive nacional e internacional. A gente fez o primeiro produto de forma colaborativa
depois de ter feito alguns produtos de forma individual para venda no mercado brasileiro nos anos 80 do século passado, a empresa está completando exatamente esse ano 40 anos, então ela nasceu em 1983 e completa agora em 2023 40 anos. O que é que a gente fez ao longo desse tempo? Lançamos aí pelo menos uns 25, 26 produtos no mercado brasileiro e fora dele. Lá fora nós lançamos 4 produtos, melhor dizendo, nos Estados Unidos e também na Europa, né? Mas eu gostaria, como eu falei, de falar numa vertical, que era exatamente fazer esses lançamentos e muito desenvolvimento de ajustes no produto para o mercado local, de forma em colaboração. Começando pelo Brasil. Antônio lembra bem que no Rio Grande do Sul tinha uma empresa chamada Edisa, que depois virou HP. Esse foi o nosso primeiro trabalho de forma conjunta com a empresa. Era uma empresa de hardware, ela fabricava hardware, computadores, né, na época dos supermicros. Isso em 1985, 86. Nós fizemos o primeiro produto localizado com uma máquina da Edisa de forma conjunta. Então, era engenheiro nosso, com engenheiro de software nosso, com engenheiro de hardware da Edisa, para ter um produto no mercado. Depois, logo a seguir, também veio outras empresas, que algumas não existem mais, como a DigiRede. Depois a Cobra, que na época era do Banco do Brasil, né, com o SOX. Eu fui lá atrás mesmo para trazer as coisas. Imagina a dificuldade de fazer isso numa época que não se tinha internet. A gente tinha que fazer as reuniões presenciais e os times de desenvolvimento trabalhando à distância, né? E de vez em quando se juntavam os gerentes de projetos dos dois lados para poder fazer os ajustes. Então isso já era a primeira dificuldade, era o problema da distância de comunicação. Nós estávamos aqui em Campina Grande, onde eu estou agora, Campina Grande da Paraíba, e a Edisa, por exemplo, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Já no final, já nos anos 90, já mais para o final dos anos 90, nós fizemos a primeira, vamos dizer assim, primeiro colaboração entre duas empresas brasileiras, no caso um banco e a Light Infocom, junto com uma multinacional alemã. Eu não posso dizer para vocês aqui exatamente a solução, porque até hoje ela funciona, ela já está em várias versões e tem sigilo nesse contrato. Mas eu posso dizer o seguinte, não foi simples, porque é um banco, com toda a característica e particularidades do sistema financeiro, de segurança, etc. Uma empresa alemã de hardware, né, e não é de computador, é de outra ferramenta, usando a plataforma da gente embutido como software para desenvolver a solução. Essa solução hoje já tem em torno de 20 anos, claro que a versão é totalmente diferente do que existia na época, mas que continua funcionando bem e, como eu te disse, tem contratos nisso. Depois, a gente, já com as exportações de software, nossas soluções, nós tivemos aí 3 ou 4 experiências fora, tá? Uma delas, inclusive, com a China, né? Nós tivemos um desenvolvimento conjunto com a empresa lá de Beijing, né? uma plataforma. Tivemos também com a empresa de Portugal, usando a nossa plataforma, com a expertise deles e com a hardware dessa empresa de Portugal, para atender escolas públicas lá em várias cidades, em várias freguesias, como eles chamam, de Portugal. Tá? E também uma experiência, essa um pouco mais recente, com a Espanha, uma empresa lá de Barcelona, né? Dentro, inclusive, de um projeto da Comunidade Econômica Europeia, chamada Iberoeca, eu acho que alguns de vocês conhecem, né? Nós fizemos esse projeto Iberoeca, e o nome do projeto técnico é SATI Telcom, é um nome meio estranho, mas é um sistema de atenção temprana, inteligente, telecomunicações holístico multi-entidade. É um nome bem estranho para dizer o seguinte: é um sistema de alarme que serve para bombeiros, para ambulâncias, etc., né, nos imóveis de Barcelona,
usando um equipamento de hardware local, uma empresa lá espanhola, com a nossa plataforma Lightbase. Tá? Esse foi um desafio grande, porque mesmo a gente já tendo, na época da internet, já facilitava os contatos, a metodologia de desenvolvimento, a metodologia de gestão de projetos, né, nos outros casos, todo mundo estava aprendendo, mas nesse caso, mais recente, a gente já tinha a nossa e eles já tinham a deles. Então, o Quival deve saber que isso complica a vida de todo mundo, porque ninguém quer copiar o outro, né? Cada um quer usar o seu. E isso gera uma dificuldade bem maior. E, por incrível que pareça, a gente, com a experiência que tinha, achando que ia ser espaço, foi uma das operações mais difíceis que a gente teve. Porque, como eu disse, eles tinham o modelo deles e a gente tinha já o nosso sistema, o nosso modelo de fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas chegamos ao final, foi sucesso, o projeto foi concluído, está sendo utilizado, não tem as vendas que a gente esperava, mas tem dado retorno, né? Um pouco mais lento, mas está funcionando e nós estamos trabalhando já está em fase de negociação a versão número 2. Ainda não saiu o acordo final, mas está bem encaminhado. Alguns pontos que eu gostaria de destacar. Muita gente pensa que o problema é a língua. Não é, a língua a gente se vira, as pessoas falam, etc. A questão é mais cultural. Então, sempre aquele pé atrás quando você está falando com empresa do exterior. Tem aquela questão de um certo, entre aspas, preconceito com a gente aqui da América do Sul, achando que a tecnologia melhor é a tecnologia americana ou a europeia. Não é, a gente está de pé de igualdade em tecnologia. Então é uma questão cultural. A outra dificuldade são os modelos de negócio e o modelo de desenvolvimento tecnológico e de inovação que esses países usam, essas empresas desses países, para ser mais exato, usam. Às vezes, o que a gente considera inovação, eles não consideram e vice-versa. Tá? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas, no restante, eu acho que ao longo desses 40 anos de empresa, eu andei hoje de manhã, como eu tinha dito aqui, Walter, na conversa anterior, eu andei pegando toda a pesquisa nossa aqui, dá mais ou menos algo em torno de 12 a 14 projetos ao longo de 40 anos. Então, dá para ter uma ideia do volume do que a gente fez, tanto aqui no Brasil, alguns deles com empresas multinacionais aqui no Brasil também, e também empresas da Espanha, Portugal, China e Itália, em desenvolvimento conjunto. Geralmente a gente entrando com a parte de software, da engenharia de software, e eles entrando com a parte de hardware e também a questão de gestão dos serviços associados à solução encontrada. Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tinha 20 minutos, mas eu quis deixar alguns minutos aí no final, uns 5 minutos, para perguntas e para facilitar também, se alguém tem dúvidas sobre o que eu falei e se quer tirar também, fazer algum comentário, etc. Então, a bola volta para você, Antônio. Muito obrigado, Alexandre. Interessante, né? Você trouxe, né, aspectos bem importantes aí da estratégia, né, da sua atividade como empresário, né, para alcançar, né, para fazer realmente suas ideias, seus produtos chegarem ao mercado, né? Acho que a gente vai ter oportunidade depois, no final aqui, fazer um debate, né? Certamente eu vou lhe provocar com algumas perguntas, né? Mas ao final aqui. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Quival, porque o Quival vai nos comentar um pouco, né, sobre como o MGPDI pode, né, como ele aborda essa questão, né, desde a ideação até o produto chegar no mercado, né, esses processos todos que são habilitadores da inovação, né, e que, de certa forma, são uma obrigação, uma obrigatoriedade para as empresas, né, para que elas possam efetivamente serem empresas inovadoras e que tenham sucesso nessa trajetória de fazer o seu produto
ou o serviço chegar ao mercado, né? Então, Kival, conta para a gente aí como é que o MGPDI pode ajudar as empresas, né, nesse desafio, né, de alcançar com sucesso, né, o lançamento de produtos e serviços inovadores no mercado. Boa tarde a todos, obrigado, Antonioni. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu vou usar aí de algum recurso, né? Na verdade, eu vou usar o website, o sítio web do MGPDI. MGPDI é o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações. Eu peço ao Vitor, que está nos apoiando, que coloque o endereço aí do site do MGPDI, esse site que eu estou mostrando. Esse website, ele é bastante completo e está sempre atualizado, né? Porque nós usamos o MGPDI não como um website para informar, apenas para marketing, mas nós usamos o website, esse sítio web, para a própria gestão do projeto, gestão do MGPDI, gestão do modelo, né? Então tem todas as informações, seja para nós da parte de gestão, seja para outros interessados, seja da academia, seja da indústria ou outras pessoas. Esse site está disponível em 3 línguas, em português, inglês e espanhol. Então, ele tem sessões aqui, uma sessão geral, uma sessão das avaliações que já foram realizadas, das implementações, antes a gente implementa, depois avalia, dos guias, tem uma aba de agenda, profissionais, aqui ele descreve a equipe técnica do modelo, os avaliadores credenciados, os implementadores credenciados, instrutores credenciados, quem foi aprovado em cursos de prova, e nós temos também 5 senior advisors, né? Tem ainda uma seção de biblioteca, onde todas as representações estão disponíveis, os artigos publicados, nós publicamos muito em várias diversas línguas, os comunicados que são importantes, e os webinars como esse, que está sendo gravado e vai estar disponível aqui como um ativo construído, né, nessa aba aqui, nessa subaba. Notícias e acesso restrito para comunicação entre a gestão, os avaliadores, os profissionais, os implementadores. Aqui é o único lugar que precisa de senha, né, para acessar. Eu vou passar para guias, né? O MGPDI ele é muito bem documentado, né? Ele possui um guia geral, né? Você pode fazer download gratuito aqui. A edição está bastante atualizada, ele foi atualizado em março de 2023. Ele possui um guia de avaliação, né? Descreve o processo de avaliação, o modelo de avaliação. Também foi atualizado em março de 2023. E nós temos uma novidade, e é o que eu vou usar durante essa apresentação, que é o nosso guia de implementação, que fornece orientações. O MGPDI ele não diz, não é uma receita de bolo, né? Ele diz qual é o resultado que você deve buscar e como é que a empresa, a organização que vai adotá-lo vai implementar, depende dela, tá? E nós fizemos aqui esse guia de implementação no formato wiki. Ele é bastante moderno, tá? Eu não conheço assim outros guias nesse formato. Eu vou voltar aqui, logo vou entrar e navegar pelo guia de implementação no restante dessa minha apresentação.
Esse guia de implementação também está disponível na forma de aplicativo, de app. Ele está disponível tanto para iOS como para Android. Então, eu, por exemplo, tenho no meu iPhone lá o ícone lá do MGPDI, esse ícone, eu clico e eu tenho tudo que eu estou mostrando aí para vocês em qualquer lugar, né? Eu vou entrar agora aqui no guia de implementação, tá? Ele complementa o conjunto de documentos, fornece informações gerais para que o modelo possa ser implementado em organizações de qualquer tipo ou porte. Esse MGPDI não é só para a empresa de TI, ele serve para a empresa de qualquer setor e de qualquer porte, né? Startup, micro, pequena, média empresa, né? Então, é isso. E esse guia de implementação ele ajuda a detalhar aspectos e dar orientações para a implementação, a avaliação do modelo, e mesmo para apresentações como essa que eu estou fazendo. Aqui está o guia de implementação no formato Wiki. Temos aqui a nossa logomarca do MGPDI. O guia de implementação, o MGPDI, ele possui 3 níveis de maturidade que nós chamamos de perfil. O nível inicial, que nós chamamos de perfil 1, processos executados, perfil 2, processos gerenciados, e perfil 3, processos estabelecidos. Vai ficar mais claro a seguir. Ele possui 11 processos também. Isso é um eixo XY. Um lado estão a capacidade de processo, a qualidade, o perfil intermediário, inicial, alto e intermediário, e do outro lado estão os 11 processos para serem implementados segundo cada perfil, né? Esses processos nós chamamos de processos habilitadores da inovação. Esse é o trabalho, então, o MGPDI é um modelo de referência que nos oferece uma solução para que as empresas possam organizar. Ele é um modelo de processo, melhoria de processo, tal como lá o MPS-BR, o CMMI, são modelos de processo. Para os perfis, para você evoluir num perfil, você depende de atributo de processo. Para estar no perfil 1, basta que o processo seja executado. Quando vai avaliar, tem que ter evidências objetivas de que aquele processo é executado. No perfil 2, além do processo de atender esse atributo de processo, são exigidos mais 2, que a execução do processo seja gerenciada. Agora, não basta executar, tem que gerenciar. E os produtos de trabalho do processo, habilitadores da inovação, são gerenciados. E no perfil 3, o processo é definido agora para toda a organização, né? É o estágio mais avançado. E aqueles processos são implementados em toda a organização. Aqui no perfil 1 pode ser apenas em uma área da organização e depois se gerencia naquela área ou em mais de uma área até que se atinja toda a organização. Deixa eu navegar aqui no Wiki, vamos para uma visão geral dos processos. Aqui eu vou depois explorar melhor na forma de mapa mental, esses 11 processos habilitadores da inovação. Mas eles estão aqui descritos, e você tem acesso a eles, bastando clicar, né, o Wiki aqui. O processo gestão de colaboração é o processo COL, que nós chamamos, que o guia chama. Gestão do conhecimento é o COM,
governança de pesquisa, desenvolvimento e inovação é o GOV, gestão de ideias é o ID, gestão de indicadores é o INDE, gestão de inovação é o INO, gestão da pesquisa e desenvolvimento é o PES, gestão de propriedade intelectual é o PIN e gestão de portfólio, a carteira de produtos inovadores, produtos e serviços inovadores é o POR, a gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação é o PRO, e a gestão de riscos e oportunidades. Aqui a gente tem essas siglas em vermelho, são essas que eu mencionei, como é que os processos, esses 11 processos habilitadores da inovação, estão presentes aqui no funil da inovação. O funil da inovação, até o título da nossa palestra, começa no processo ID de geração das ideias e termina no mercado, na comercialização. Né? É o título dessa nossa apresentação. Então, como é que se dá uma inovação numa empresa de qualquer porte e de qualquer setor? Né? Aqui no funil de inovação, dentro do funil, né, são esses processos aqui, né? Geração de ideias, o PES é pesquisa e desenvolvimento, pesquisa básica e aplicada, o PRO é desenvolvimento de projetos, gestão de projetos, o POR é gestão na produção de projetos inovadores, a carteira de projetos inovadores, e aqui já na fase de comercialização é o INO, indo para o mercado. Os outros processos estão aqui embaixo, são processos transversais que apoiam tudo, né? O COL, gestão de colaboração, o GOV, governança, o INDE, gestão de indicadores, governança aqui da pesquisa, desenvolvimento e inovação na empresa, na organização. O RIS é gestão de riscos e oportunidades, o COL é a gestão do conhecimento e o PIN é a gestão de ideias. Aqui que vem o conceito, o que tiver sendo feito só na empresa, sem interação, seja com o mercado, seja com instituições de ciência e tecnologia, é a empresa se bastando a si mesma, era uma visão antiga da inovação, é chamado de inovação fechada. As interações se dão dentro desse funil de inovação. Quando você começa, seja a partir de novas necessidades, seja de novas tecnologias, a interagir externamente e vai em cada um dos processos, você parte para o conceito, está usando o conceito moderno de inovação aberta. Tá? Eu não sei como é que eu estou de tempo, de 29, 30, comecei, eu estou com 15 minutos. Eu vou dar um exemplo de gestão de colaboração, se der tempo eu dou de gestão de governança e gestão de inovação. Vou mostrar o que tem lá no nosso, como é que é organizado o nosso guia de implementação. Para cada processo habilitador da inovação, como está aqui no COL, o guia descreve o propósito daquele processo. Então, gestão de colaboração, eu não vou ler aqui, mas é você colaborar interna e externamente, né, no desenvolvimento de ideias ou projetos de inovação. Tá? Depois tem aqui importância para cada um dos processos de benefícios esperados, benefícios da gestão de colaboração e tem os resultados esperados. No caso da colaboração, são esperados resultados no perfil 1, o chamado resultado 1, qual 1 e o qual 2, e depois no perfil 3. No perfil 1 é muito simples de obter, desde que você esteja praticando inovação, qualquer tipo, aberta ou fechada. Interações e contatos externos são estimulados. Então, você estimula na sua organização. Como é que você evidencia isso numa avaliação? Através de registros, de produtos de trabalho,
de atas, de registros, de arquivos, de notas e tal. Perfil 1, qual 2? Possibilidade de colaboração interna e ou externa para o desenvolvimento de projetos de inovação são identificadas, avaliadas e acompanhadas. Eu identifico, eu vou colaborar com a universidade aqui da minha região, eu vou colaborar com o Instituto de Ciência e Tecnologia, eu vou colaborar com meus próprios clientes, parceiros, vou ver no mercado, né? Então, eu identifico e apresento isso como evidência aí numa avaliação. No perfil 3, e depois disso é verificado no perfil 2, mas com evidências mais fortes. No perfil 3, eu tenho que formalizar isso e acompanhar. Alianças e parcerias são identificadas, formalizadas e acompanhadas, ideias ou projetos são desenvolvidos em parceria e resultados são avaliados visando futuras colaborações. O guia de implementação também mostra descreve inclusive com links de algumas formas de colaboração, de 11 formas de colaboração, né? E depois tem aqui um mapa mental que mostra como a gestão de colaboração se relaciona com os outros 10 processos. Eu vou passar rapidamente aqui no governança. O que é o processo de governança? Que é um processo de apoio, lembre-se, ele está na transversal. E tem para ele aqui o propósito, todos os processos têm um propósito, e o propósito do governança, esse é muito importante, é que você alinhe o processo, os projetos de inovação com os objetivos estratégicos da sua empresa, da sua organização, para não ficar desalinhado, né? Alguém lá tá fazendo coisa de maneira desalinhada, então você tem que alinhar. Tem os benefícios, também tem aqui os resultados esperados, aqui para o perfil 1, para o perfil 2, para o perfil 3. Formas de realização igual ao outro. E o mapa mental também, como a governança dos projetos de inovação, de produtos e serviços inovadores, se relaciona com os demais 10 processos. Já indo para o final, vamos pegar o processo INO, né? Gestão de inovação. Lembre-se que o INO era o último lá, está ali, lá, era o acúmulo de todos, estava perto, era perto vinha desde o começo até a comercialização. O propósito é gerar, manter, estabelecer, motivar, manter uma cultura de inovação na organização. Isso é fundamental. Além da colaboração, tem que ter uma cultura de inovação na organização. Também tem o propósito, né, desse processo, os benefícios esperados e os resultados esperados aqui, que estão no perfil 1 e no perfil 3. Então, é muito bem estruturado, documentado, mas ele não diz nunca, ele dá sempre um resultado esperado. Uma política para a proteção da inovação estabelecida, inclusive aspectos de confidencialidade. Ele não diz uma receita de bolo, você tem que fazer a política assim. Não, você faz do jeito que ou sua empresa já faz ou que a empresa estudou e resolveu adotar. Então, não é uma receita de bolo o MGPDI. Por último, eu vou voltar aqui, né, deixar essa figura, e eu queria destacar, já indo finalmente, novamente, que o MGPDI serve para a organização de qualquer setor, não só de TI, e de qualquer porte, né?
startups, micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas, né? A implementação do MGPDI, de acordo com o prescrito aqui no guia de implementação, ela dura, em média, para cada perfil, da ordem de 6 meses. Você implementa durante os 6 meses e daí faz a avaliação, né? A consultoria, então, de implementação e de avaliação. A implementação pode ser feita individualmente numa empresa grande, normalmente grande, média empresa, ou até uma startup, mas pode ser feita também em grupos de empresas. Em grupos de empresas, né? Isso é importante. E a avaliação também ser feita em grupos, em empresas, daí individualmente. Para terminar, eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar lá para o nosso modelo, vou mostrar aqui para vocês uma notícias assim, fresquinhas de hoje até, tá? 3 comunicados, tá? Nós temos um grupo de empresa em andamento durante este ano, 5 empresas junto à Fundação Guamá, em Belém do Pará, que fica no campus da Universidade Federal do Pará. E das 5, 3 empresas estão sendo avaliadas. São empresas pequenas, startups, tá? Uma empresa chamada Jambu, Jambu Tecnologia, vou ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Jambu Tecnologia, Consultoria e Engenharia. Essa é uma empresa de software, desenvolve software para a área de saúde, outsourcing de serviços de software, consultoria em TIC. Ela vai ser avaliada entre 30 de outubro e 16 de novembro. Aqui é um comunicado que a SoftSul, que é a proprietária do modelo, e a Fundação Guamá, onde estão as empresas, fazem publicamente, é um comunicado público. Eu vou mostrar mais 2 e terminar a minha apresentação. A outra empresa tem nada a ver com TI. É uma empresa chamada Paladar Amazônica. Aquela empresa anterior é de Belém do Pará. Essa é de Ananindeua, que acho que é perto de Belém. Paladar Amazônica. Olha o que elas fazem. Ele faz fábrica de geleias, molhos, farinhas profissionais, temperos e castanha do Pará. Tá? Vai ser avaliada, começar no dia 6 de novembro, terminar no dia 23 de novembro. E, por último, encerrando já a minha apresentação, mais uma empresa lá da Amazônia, chama Amazon Rira. Amazon Rira. Amazon Rira, comércio de peças e acessórios limitados. Ela também é de Belém, né? Faz parte do grupo, implementaram em grupo de empresas e agora vai ser avaliados individualmente. Ela faz desenvolvedoras de produtos sustentáveis. Ela está trabalhando com dispositivos voltados para motores movidos a combustão, com o objetivo maior de diminuir as emissões de 96% do carbono negro. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Eu acho que eu cumpri meu tempo, e até foi menos. Obrigado, Antonioni. Muito obrigado, Kival. Acho que você abordou muito bem, né, em todos os aspectos, como que o MGPDI pode ser implementado, né, em empresa de qualquer atividade, qualquer setor econômico e qualquer porte, né? Ou seja, quando existe
ideia, né, que às vezes é equivocada, que a inovação é algo estritamente relacionado à tecnologia, né? Não, muito antes pelo contrário, a inovação ela é transversal, ela está presente em todos os setores da economia, seja a indústria, o serviço, enfim, qualquer empresa, né, de qualquer porte, ela demanda inovação, né? Ela precisa, né, se preocupar com estar perseguindo processos inovativos, produtos, serviços, novas formas de agregar valor aos seus clientes, para que possa se preservar no mercado, né? E o MGPDI ficou bastante claro aí que, por meio dos seus 11 processos habilitadores da inovação, é um modelo, né? É uma ferramenta que pode, né, colaborar, contribuir significativamente para isso. Mas eu gostaria de, após aqui essas apresentações, abrir, né, para eventuais perguntas que a nossa audiência possa ter aí aos nossos apresentadores de hoje, o Alexandre e ao Quival, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser escrever no chat, tá? Sinta-se à vontade para fazê-lo. Bom, eu vou, na condição aqui de mediador aqui desse painel, né? Eu vou me arvorar, então, do direito aqui de fazer uso da palavra, e eu gostaria de provocar um pouco o Alexandre Moura, porque ele tem, assim, uma bagagem, uma experiência, seja pela Light Infocom, seja pela Lightbase, né? Ele tem muita história para nos contar e muita experiência para compartilhar conosco, né? Então, assim, Alexandre, você falou aí de algumas estratégias, né, de abordar mercado internacional, e já nos apresentou aqueles desafios lá, oriundos na década de 80 ainda, quando a Light Infocom foi criada, né, e que vocês precisaram ser muito criativos e eu diria muito avançados para a época, né, pensar em fazer desenvolvimento conjunto com o cliente ou com um parceiro para alcançar o mercado. Realmente era assim uma visão muito futurista na época, né? Bastante adiantada, né? Mas eu te perguntaria assim, de fato, né, dentro da tua experiência, né, quais são os desafios realmente que uma empresa, que as suas empresas enfrentaram para vender, para chegar no mercado, para que o mercado aceitasse esses produtos e serviços inovadores, resultantes desse processo inovativo das empresas, né? Que você nos conta aí de que desafios foram esses e como que eles foram superados, assim, de uma forma bastante breve? Bem, antes de responder, eu só queria fazer um comentário. Se a gente tivesse o MGPDI naquela época, era outro patamar. Né? Vou deixar isso bem claro. Mas, Antonioni, a estratégia de inovação nossa para atingir esse mercado, porque foi uma inovação, né? É claro, na época eu não sabia nem o que era, de certa forma, software, como exportar, etc., foi procurar parceiros locais, e geralmente já com um cliente. Né? Então a gente procurava um parceiro local que tinha um determinado perfil, semelhante ao nosso, e a nossa inovação era, vamos pegar um cliente e resolver esse problema e ele servir de vitrine para os novos clientes. Foi assim que a gente atuou desde o início. Inclusive aqui no Brasil. Lembre que nós estamos na região Nordeste, na Paraíba, no interior da Paraíba. Então você vender em São Paulo tem certa dificuldade também. Naquela época, inclusive 40 anos atrás. Então a ideia era exatamente essa, a inovação que nós vamos colocar aqui, né? E a gente vem desde aquela época realmente focado em inovação, em soluções novas, como caracterizar isso para o mercado, né? E cada um tem sua definição, a partir das parcerias aqui dentro do próprio Brasil e lá fora principalmente, porque lá fora já foi o reflexo do que a gente aprendeu aqui dentro e conseguiu praticar também no exterior. O Antonioni, me permite um complemento? Claro, por favor.
não por acaso, nós quatro, Roberto Maier, Antonioni, Alexandre e eu, fazemos parte da BRAFIP, que é a Plataforma Tecnológica Brasileira, né? Que atua para promover a pesquisa, desenvolvimento e inovação em colaboração. E uma das coisas que a BRAFIP faz é ajudar tanto na pesquisa, no desenvolvimento, mas também na parte da comercialização, né? Uma dos apoios que a BRAFIP pode dar, através da ABMEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócios, é a mentoria de negócios, que é justamente como resolver essa fase, essa etapa da comercialização, né? Com o apoio de um mentor de negócio. Era isso que eu queria complementar. Não, bacana, Kival, mas já que você pegou a palavra, né? Eu vou aproveitar para te fazer mais uma pergunta, né? Você apresentou muito bem ali todo o ciclo da inovação, desde a ideação, passando pela análise de riscos e oportunidades dos projetos, né? Passando pela parte da pesquisa aberta, fechada, enfim, pesquisa aplicada, passando ali pelo desenvolvimento experimental, chegando ao MVP, do MVP ao protótipo, linha piloto, coisa e tal. É um processo, né? Todo completo, abordado aí pelo MGPDI, né? Toda uma jornada da inovação, desde a ideia até se tornar um produto. Mas você destacou ali, basicamente, dois processos que são muito importantes, né? O processo da colaboração e o processo da governança. Eu gostaria que você adensasse um pouco, tá? Especificamente esses dois projetos, né? Porque, ok, temos ali todo um descritivo do propósito da colaboração, os resultados esperados, né? Igualmente temos da governança, mas onde, por exemplo, que a colaboração, né? E você traz aqui que essa é uma pauta de base da BRAFIP, né? Como que a colaboração pode resultar em benefício das organizações que buscam chegar ao mercado com produtos e serviços inovadores? Principalmente depois da difusão do conceito de inovação aberta, onde antigamente então usava-se muito o conceito de inovação fechada. A empresa dizia assim, eu não vou, eu tenho medo aí de colaborar com outro, porque eles vão roubar minhas ideias e meus processos. Com a inovação aberta, ao contrário, existem acordos de confidencialidade, existem várias maneiras de se proteger. E você pode fazer essa colaboração com uma instituição, com uma universidade, que no país ou no exterior, ou no país e no exterior, com universidades, institutos de ciência e tecnologia, né? Ou com o próprio mercado, né? Então, a colaboração é um dos processos centrais dentre os habilitadores da inovação. Eu tenho até uma paixão especial por ele, porque no MGPDI, quem escreveu esse processo foi eu e o Antonioni, fomos eu e o Antonioni, né? Como membros da BRAFIP, né? E praticantes e oráculos da colaboração, da necessidade de colaboração. É importante, mas tratar como um processo que primeiro você executa no perfil 1, depois você gerencia, né, com produtos de trabalho, né, você gerencia e depois você dissemina em toda a organização. O segundo que o Antonioni descreveu, ele é responsável no MGPDI, é o processo de governança.
esse processo de governança é alinhar os objetivos da pesquisa, desenvolvimento e inovação com os objetivos estratégicos da organização. É isso que é o processo de governança. Colaboração interna aí vai funcionar muito, né? Colaboração interna vai funcionar muito. Aquela questão das atribuições, do compromisso da direção superior da empresa com os projetos, produtos, serviços de inovação também é muito importante. Essa é a vertente. Eu destaquei também o processo INO, Gestão de Inovação, que é você manter a cultura da inovação, continuar desenvolvendo, né? Não deixar morrer aquilo. Conquistei um certificado, né, que é fornecido pelo MGPDI, pela Softsol, não preciso mais, precisa manter. Processo é uma coisa que tem que sistematizar, ser mantido na organização. Essa é a minha resposta, Antoninho. Obrigado, Kival. Eu quero aproveitar, né, já que estamos falando aqui de colaboração, e agora voltar a provocar o Alexandre Moura aqui. Estamos falando aqui de colaboração, e você abordou muito a questão da colaboração, né, Alexandre? Então, deixa eu te perguntar como é que você enfrentou, e eu sei que tu tens uma experiência internacional muito rica para nos comentar, como é que funcionou esse tipo de colaboração quando acontece, por exemplo, com empresas de outros países, tá? Como é que você enfrenta, né? São tantas as variáveis, né? De idioma, você comentou que a língua nem sempre é um problema, né? Mas a questão do idioma, a questão de fusos horários, ou seja, como é que você administra esse conjunto de variáveis que podem impactar no resultado que se espera de um projeto de inovação que está sendo executado de forma colaborativa por um consórcio mínimo de 2 ou até de mais parceiros executando, um centro de pesquisa europeu com uma empresa americana, com você lá em Campina Grande. Como é que funciona essa questão quando se aborda o tema, essa dificuldade do ponto de vista da colaboração internacional? Antônio, como eu te disse, o menor problema é a língua, né, como eu falei logo no início. A questão cultural é que impacta, tá? Eles têm modelos diferentes, maneiras até de gerir negócio de forma diferente. Evidentemente que a gente é um país ocidental, no Ocidente fica mais tranquilo. A questão do fuso horário é outra, mas a gente pode usar isso em vantagem para a gente e tanto para o parceiro internacional. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a empresa de Goa, na Índia, que mais ou menos funciona da seguinte forma: a gente trabalha aqui durante o dia, eles estão dormindo. Quando a gente manda para lá um pacote de coisas que foram feitas, eles estão acordados e trabalham. Ou seja, na realidade, nós estamos trabalhando praticamente 24 horas por dia. Isso é uma vantagem. Mas tem as dificuldades, e a principal que eu considero é cultural. Mas eu gostaria também de aproveitar e fazer um comentário em cima do que o Kival falou. A semana passada, inclusive teve o Incodem, né, no dia 20, na última sexta-feira, mas a semana passada e no pedaço da semana anterior, eu estava em Portugal e na Espanha, conversando com 3 universidades, né, das coisas de cooperação e de colaboração. Então, era com a Universidade da Beira, da Beira Interior, lá em Portugal, a nova Universidade, lá de Lisboa, e com a Universidade de Valência. Tá? Antigamente, quando tinha só inovação fechada, que esse era o padrão, né, que você fazia as coisas sempre para dentro, isso era mais difícil. Hoje você consegue juntar a universidade, 2 ou 3 empresas, ou até 2 universidades ou mais universidades e outras empresas, e através de inovação aberta. Já está virando moda aqui no Brasil, uma coisa que é muito comum lá fora, a inovação aberta, que as empresas, principalmente, lançam desafios e startups ou outras empresas já estabelecidas se apresentam para resolver. É uma espécie de um contrato de risco. O interessante é que as universidades lá fora estão começando a incentivar isso também, porque eles estão vendo que isso é uma forma de você capacitar seus alunos, ou seja, dar
rodagem, vamos dizer assim, usando o linguajar mais popular, em projetos para esses alunos que vão enfrentar esse tipo de coisa nas empresas. Eu achei bastante interessante esse tipo de abordagem que está acontecendo de um certo tempo para cá, né? Então, geralmente, quando você tem um projeto, está se atraindo também as universidades para participarem, tá? E isso aumenta a velocidade da inovação. Porque as empresas têm seus objetivos econômicos e solucionar um problema e resolver esse problema cobrando por ele. A universidade tem aquele outro papel um pouco mais abrangente, não só do ensino, mas também de extensão, pesquisa e desenvolvimento, né? E quando você junta isso tudo num caldeirão só, o gosto melhora bastante, tá? A gente está começando um projeto nesse nível e a gente acredita que, até pelos resultados iniciais, eles estão sendo bastante promissores. E o que a gente tem visto é que isso está acontecendo no mundo todo. E no Brasil está começando a engatinhar, principalmente, evidentemente, com as universidades privadas, já que as públicas são muito complicadas de trabalhar nessa linha. Muito bom, excelente. É sempre agradável a gente ouvir essas experiências e saber do que está acontecendo no mundo, né? E trazer, né, esse conhecimento para que a gente possa também aplicá-los na busca da constante inovação de produtos e serviços, né? Eu volto aqui a provocar quem está nos acompanhando, se quer fazer alguma pergunta, né? Nós já estamos chegando ao final aqui do nosso workshop de hoje, né? Mas ainda haveria tempo aqui para uma pergunta da nossa audiência aqui. Caso não haja mais perguntas, né, eu já vou encaminhando aqui, então, os meus agradecimentos aqui ao Alexandre Moura, né, que é o chairman da Light Infocom, ao Kival Weber, que é o nosso coordenador executivo do MGPDI. Fale, Kival, você levantou a mão aí. Eu até queria falar nesse final, agora não como apresentador, debatedor, mas como coordenador executivo. Então, por favor. Só lembrar duas coisas. Uma lembrança, outra é um convite. Todos esses webinars são gravados, né? E constam lá naquela aba, naquela seção que eu mostrei no início, né? Nós fizemos, em 2021, 11 webinars mensais, em 2022, mais 11, e em 2023, esse é o nono, vamos fazer 10. Então, são 32, isso é um ativo que tem lá naquela aba. Quem quiser, estiver implementando, quiser aprofundar determinada troca de ideias, né? Então, as gravações todas lá de vídeo, tá? E também tem no YouTube da SoftSul. Por último, Antonioni, eu queria fazer um convite para o nosso próximo webinar, que vai ser o último deste ano. Vai ser no dia 21 de novembro. Ele vai ter por título Arte em Letras Capitais, né? Arte, metodologia inovadora de ensino. Nós vamos ter duas debatedoras, a doutora Maíra Weber e a Cristina Filipac Machado, que é a nossa principal avaliadora, líder do MGPDI, né? E eu vou ser moderador. Então, convite, dia 21 de novembro, de 17 às 18 horas. Obrigado, Antonioni. Eu te agradeço aí por essa finalização como coordenador executivo e os convites feitos, né? Eu ratifico aqui que todos acompanhem, né, e verifiquem os conteúdos que estão lá no site do MGPDI, também no YouTube da SoftSul, tem informações muito ricas aí ao longo desses 3 anos que são realizados esses workshops. São 18 horas. Eu considero, então, encerrado esse workshop, agradeço a participação de todos, né?
e convido, né, realmente a nos acompanharem nas redes sociais, acompanharem a SoftSul e o MGPDI nas redes sociais e nos próximos eventos que serão feitos. Muito obrigado a todos, um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite.